gente, tudo bem? O vídeo que eu vou trazer hoje para você vai ser um vídeo de orientação para você saber como preparar o seu tecido antes de estar cortando e também de estar costurando. Então, todo o vídeo que eu for fazer em relação à montagem de peças, eu peço que vocês acessem esse vídeo antes para vocês estarem cortando o tecido corretamente, preparando ele corretamente. Para quê? Para daí no resultado final da sua peça, tenha o melhor caimento possível. Antes de eu ir lá na mesa e ensinar vocês a como fazer o enfesto do tecido, eu vou falar de 4 coisas bem importantes e bem rapidinho, antes da gente estar fazendo o enfesto. Então, outra coisa também, se você for comprar tecido malha, ou tecido que geralmente encolhe, como a viscose, como a malha, ou todo tecido que tem elastano, sempre você deve comprar, além dessa medida que eu falei pra vocês, você deve comprar uns 10 centímetros a mais. Por quê? Depois eu vou falar de um assunto que vai ter a ver com isso, que é o quê? Como a gente molha o tecido, ele encolhe. Então você precisa dessa medida a mais, pra não acontecer de você comprar a medida exata, molhar o tecido, encolher e aí depois você ter problema, tá? Bom, então você sabe agora como calcular o tanto necessário de tecido. A outra coisa que eu quero falar pra vocês é o que? Você comprou seu tecido, o que você vai fazer? Você vai pegar e estender o seu tecido numa mesa. Você vai deixar ele descansar. O tecido ele vem num rolo, tá? Ele é enrolado bruscamente, então a trama dele fica ali toda distorcida. Então quando você compra ele, estende ele numa mesa e deixa ele descansar, deixa a trama voltar pro lugar natural dela, tá? Que isso também faz uma diferença danada no caimento da sua peça. Deixou descansar, gente, o que a gente vai fazer? Esse período aí de descanso do tecido é mais ou menos um dia, tá? Então, uma noite, um dia vai ser o tempo suficiente. Depois que você deixou descansar, o que você vai fazer? Você vai molhar o seu tecido. Então, você não vai lá na máquina e não vai colocar ele na máquina e deixar bater. Nunca faça isso. Pela minha nossa, não faça. Você vai pegar uma bacia com água, vai encher de água, vai mergulhar o seu tecido lá e vai deixar por umas 2 horas. Por quê? O tecido, quando a gente compra, ele vem com goma, tá? E também pelo motivo de molhar e encolher. Então, você vai colocar o seu tecido lá na bacia, vai deixar ele mergulhado lá, vai tirar a goma dele, e vai encolher o que tiver que encolher. Daí, a gente não vai ter problema na hora que a gente for costurar a nossa peça. Depois que a gente molhou, o que a gente vai fazer? A gente vai estender ele. Então, a gente vai colocar ele secar à sombra e não vai colocar o prendedor em cima, vai colocar nas laterais, para não marcar o tecido, tá? Gente, feito isso, a gente vai pegar nosso tecido, secou bonitinho lá, a gente vai pegar nosso tecido, não vai precisar passar, tá? E aí, ele vai estar pronto para fazer o enfesto do tecido. O enfesto do tecido eu vou mostrar para vocês agora na mesa. Vai ser o processo onde a gente vai achar o sentido do fio no tecido e vai preparar o tecido para poder posicionar os moldes e tá cortando. Então, vamos lá na mesa e vocês vão entender melhor isso. Então, para a gente fazer o enfesto do tecido, que é a preparação do tecido antes do corte e da costura, a gente vai precisar de um espaço, a gente vai precisar de uma mesa para estender esse tecido. Então, ó, aqui eu tenho um tecido de exemplo, tá? Eu estendi ele aqui na mesa e eu preciso achar e observar o sentido do meu fio. Para mim achar o sentido do fio do tecido, que é o sentido onde eu vou posicionar os meus moldes, eu preciso achar a auréola do tecido. A auréola do tecido é a parte que fica na lateral do tecido e a parte que não desfia. Então, se a auréola está aqui, gente, eu sei que o sentido do fio reto é nesse sentido aqui, tá? E o sentido da largura do tecido é esse sentido aqui, tá? Que é onde ele foi cortado. Aqui está a dobra do meu tecido e aqui está a auréola do meu tecido. Então, para mim colocar e estender ele corretamente na mesa, eu vou colocar auréola com auréola, tá? Igual eu fiz aqui. Então, eu vou estender e vou colocar auréola sobre auréola.
e vou ajeitar o meu tecido, deixar ele lisinho na mesa. Ele não pode ficar com nenhuma onda, com nenhuma dobra. E depois que eu ajeitei o meu tecido, coloquei auréola com auréola, o que eu vou fazer? Vou pegar alfinetes e vou colocar aqui, ó, na parte da auréola. Por quê? Para poder prender, tá, a auréola, para ela não andar na hora que eu for riscar e cortar os moldes. Gente, outra coisa muito importante, a gente deve observar a estampa que está no nosso tecido. Então tem estampas que elas são para todos os lados, ela não tem uma direção certa. Tem outras estampas que ela é somente para um sentido. Se caso seu tecido ele for com uma estampa somente para um sentido, você deve posicionar os moldes para esse mesmo sentido. Se você inverte, o que acontece? Depois que você montar a sua peça, vai estar de um lado a estampa vai estar subindo, de outro a estampa vai estar descendo. Então vai ser um defeito, tá? Vai ser um erro que vai estar dando aí na sua peça. Então por isso que a gente tem que observar até mesmo a estampa. Outra coisa que a gente deve analisar também, gente, é no começo aqui, ó, aonde o nosso tecido foi cortado. Muitas vezes a gente compra o tecido e ele vem com uma diferença, né? Ele vem torto, né? A gente ajeita ele e ele geralmente tem essa sobra. Esse aqui não aconteceu isso. Milagrosamente não aconteceu isso. E que bom que não aconteceu isso. Porque quando vem com essa sobra, a gente tem que posicionar o tecido corretamente, né? E essa sobra tem que estar na nossa vista, tá? Não para o lado de baixo do tecido, porque às vezes a gente pode colocar o molde em cima e não ver. E aí a hora que a gente cortar, a gente vai cortar a peça faltando pedaço, né? Então aí a gente já vai ter prejuízo. Então é importante a gente analisar isso também. Bom, então vamos lá, vamos ver se você lembra. Depois da gente deixar o tecido descansar, molhar o tecido, fazer o enfesto, né, arrumar ele certinho, colocar os alfinetes na auréola, identificar o sentido da estampa e posicionar os moldes da maneira correta, tá? O seu tecido vai estar pronto para ser cortado, né? A sua peça ela vai estar pronta para ser cortada. Seguindo esses passos, nós não teremos problema na hora que a gente for costurar e na hora que a nossa peça estiver pronta. Pode acontecer um erro ali, um erro aqui, mas não vai ser por conta, né, da gente ter cortado errado. Então, essas informações e esses processos são extremamente importantes de ser feito antes, né, e analisados antes da gente estar cortando a nossa peça. Bom, gente, então é isso, tá? Se você gostou dessa estampa linda, que é de uma nova parceria do blog, que eles me mandaram esse tecido lindo e maravilhoso, eu vou deixar o link para vocês da loja, que é a Máximos Tecidos Finos. E esse tecido, gente, eu vou estar fazendo a modelagem de uma peça e também ensinando a montar ela com esse tecido. Então aguardem que logo vai sair. Então é isso, agradeço por você ter assistido o vídeo. Se restou alguma dúvida, se você tem alguma sugestão, mande aqui para mim nos comentários que vai ser muito bem-vindo, tá? Então espero que você tenha gostado, espero também que tenha sido útil para você e que tenha sido de fácil entendimento. Então, gente, bora lá cortar muitas peças e vamos costurar. Até o próximo vídeo e se puder se inscrevam no canal. Beijos! Olá, gente, tudo bem? O vídeo que eu vou trazer hoje para você vai ser um vídeo de orientação para você saber como preparar o seu tecido antes de estar cortando e também de estar costurando. Então, todo vídeo que eu for fazer em relação à montagem de peças, eu peço que vocês acessem esse vídeo antes para vocês estarem cortando o tecido corretamente, preparando ele corretamente. Para quê? Para daí no resultado final da sua peça, né, tenha o melhor caimento possível.
Antes de eu ir lá na mesa e ensinar vocês a como fazer o enfesto do tecido, eu vou falar de 4 coisas bem importantes e bem rapidinho, antes da gente estar fazendo o enfesto. Então, outra coisa também, se você for comprar tecido malha, ou tecido que geralmente encolhe, né, como a viscose, como a malha, ou todo tecido que tem elastano, sempre você deve comprar, além dessa medida que eu falei pra vocês, você deve comprar uns 10 centímetros a mais. Por quê? Depois eu vou falar de um assunto que vai ter a ver com isso, que é o quê? Como a gente molha o tecido, ele encolhe. Então você precisa dessa medida a mais, pra não acontecer de você comprar a medida exata, molhar o tecido, encolher e aí depois você ter problema, tá? Bom, então você sabe agora como calcular o tanto necessário de tecido. A outra coisa que eu quero falar pra vocês é o que? Você comprou seu tecido, o que você vai fazer? Você vai pegar, colocar auréola sobre auréola, e vou ajeitar o meu tecido, deixar ele lisinho na mesa. Ele não pode ficar com nenhuma onda, com nenhuma dobra. E depois que eu ajeitei o meu tecido, coloquei auréola com auréola, o que eu vou fazer? Vou pegar alfinetes e vou colocar aqui, ó, na parte da auréola. Por quê? Pra poder prender, tá, a auréola, pra ela não andar na hora que eu for riscar e cortar os moldes. Gente, outra coisa muito importante, a gente deve observar a estampa que está no nosso tecido. Então tem estampas que elas são para todos os lados, ela não tem uma direção certa. Tem outras estampas que ela é somente para um sentido. Se caso seu tecido ele for com uma estampa somente para um sentido, você deve posicionar os moldes para esse mesmo sentido. Se você inverte, o que acontece? Depois que você montar a sua peça, vai estar de um lado a estampa vai estar subindo, de outro a estampa vai estar descendo. Então vai ser um defeito, tá? Vai ser um erro que vai estar dando aí na sua peça. Então por isso que a gente tem que observar até mesmo a estampa. Outra coisa que a gente deve analisar também, gente, é no começo aqui, ó, aonde o nosso tecido foi cortado. Muitas vezes a gente compra e estender o seu tecido numa mesa. Você vai deixar ele descansar. O tecido ele vem num rolo, tá? Ele é enrolado bruscamente, então a trama dele fica ali toda distorcida. Então quando você compra ele, estende ele numa mesa e deixa ele descansar. Deixa a trama voltar para o lugar natural dela, tá? Que isso também faz uma diferença danada no caimento da sua peça. Deixou descansar, gente? O que a gente vai fazer? Esse período aí de descanso do tecido é mais ou menos um dia, tá? Então uma noite, um dia vai ser o tempo suficiente. Depois que você deixou descansar, o que você vai fazer? Você vai molhar o seu tecido. Então você não vai lá na máquina e não vai colocar ele na máquina e deixar bater. Nunca faça isso. Pela minha nossa, não faça. Você vai pegar uma bacia com água, vai encher de água, vai mergulhar o seu tecido lá e vai deixar por umas 2 horas. Por quê? O tecido, quando a gente compra, ele vem com goma, tá? E também pelo motivo de molhar e encolher. Então você vai colocar o seu tecido lá na bacia, vai deixar ele mergulhado lá, vai tirar a goma dele, né? E vai encolher o que tiver que encolher. Daí a gente não vai ter problema na hora que a gente for costurar a nossa peça. Depois que a gente molhou, o que a gente vai fazer? A gente vai estender ele. Então a gente vai colocar ele secar à sombra e não vai colocar o prendedor em cima, vai colocar nas laterais para não marcar o tecido, tá? Gente, feito isso, a gente vai pegar nosso tecido, secou bonitinho lá, a gente vai pegar nosso tecido, não vai precisar passar, tá? E aí ele vai estar pronto para fazer o enfesto do tecido. O enfesto do tecido eu vou mostrar para vocês agora na mesa. Vai ser o processo onde a gente vai achar o sentido do fio no tecido e vai preparar o tecido para poder posicionar os moldes e tá cortando.
Então, vamos lá na mesa e vocês vão entender melhor isso. Então, para a gente fazer o enfesto do tecido, né, que é a preparação do tecido antes do corte e da costura, a gente vai precisar de um espaço, a gente vai precisar de uma mesa para estender esse tecido. Então, ó, aqui eu tenho um tecido de exemplo, tá? Eu estendi ele aqui na mesa e eu preciso achar e observar o sentido do meu fio. Para mim achar o sentido do fio do tecido, que é o sentido onde eu vou posicionar os meus moldes, eu preciso achar a auréola do tecido. A auréola do tecido é a parte que fica na lateral do tecido e a parte que não desfia. Então, se a auréola está aqui, gente, eu sei que o sentido do fio reto é nesse sentido aqui, tá? E o sentido da largura do tecido é esse sentido aqui, tá? Que é onde ele foi cortado. Aqui está a dobra do meu tecido e aqui está a auréola do meu tecido. Então, para mim colocar e estender ele corretamente na mesa, eu vou colocar auréola com auréola, tá? Igual eu fiz aqui. Então, eu vou estender e vou tecido e ele vem com uma diferença, né? Ele vem torto, né? A gente ajeita ele e ele geralmente tem essa sobra. Esse aqui não aconteceu isso. Milagrosamente não aconteceu isso. E que bom que não aconteceu isso. Porque quando vem com essa sobra, a gente tem que posicionar o tecido corretamente, né? E essa sobra tem que estar na nossa vista, tá? Não para o lado de baixo do tecido, porque às vezes a gente pode colocar o molde em cima e não ver. E aí a hora que a gente cortar, a gente vai cortar a peça faltando pedaço, né? Então aí a gente já vai ter prejuízo. Então é importante a gente analisar isso também. Bom, então vamos lá, vamos ver se você lembra. Depois da gente deixar o tecido descansar, molhar o tecido, fazer o enfesto, né, arrumar ele certinho, colocar os alfinetes na auréola, identificar o sentido da estampa e posicionar os moldes da maneira correta, tá? O seu tecido vai estar pronto para ser cortado, né? A sua peça ela vai estar pronta para ser cortada. Seguindo esses passos, nós não teremos problema na hora que a gente for costurar e na hora que a nossa peça estiver pronta. Pode acontecer um erro ali, um erro aqui, mas não vai ser por conta, né, da gente ter cortado errado. Então, essas informações e esses processos são extremamente importantes de ser feito antes, né, e analisados antes da gente estar cortando a nossa peça.